O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, e como ela não responde, ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que sim, então o Nate fala que ele não está ali agora e que ele só quer falar com ela rápido. Ele pergunta se ela não quer mesmo falar com ele e em seguida deseja um ótimo dia para ela. Mas assim que ela vê a Lamborghini, ela decide voltar e ele pergunta se ela quer alguma coisa. E ela simplesmente diz que estava no telefone. Ele pergunta se ela estava no telefone e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. Então o Nate pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que estava indo para a casa de uma amiga dela. Ele pergunta por que ela está andando debaixo desse sol quente e fala que está muito calor. E diz que dá pra ver que ela está suando. Ela diz que tanto faz e ele pergunta se ela quer entrar no carro. Ela fala que pode ser. Então ele diz que ele tem uma cobertura não muito longe dali e que eles podem pensar na possibilidade de ir pra lá. O Nate pergunta se ela já esteve antes dentro de uma Lamborghini. E ela diz que o ex dela tem uma Lamborghini. Ele pergunta se ela mora por ali e ela diz que sim. Em seguida, ele pergunta o que ela e a amiga dela estavam planejando em fazer. Ela fala que não sabe, mas que talvez elas fossem para a piscina. Então ele pergunta se ela trouxe o maiô dela e ela diz que sim. Ele fala que se ela quiser, ela pode cancelar os planos com as amigas dela e que eles podem nadar na cobertura do prédio dele. Ela pensa um pouco e pergunta onde ele mora. Ele diz que mora a uns 5 minutos dali no centro da cidade. E traduzindo para a gíria aqui do Brasil, ele fala, e aí, partiu? Mas dá pra ver que ela continua indecisa. Ela pergunta quando ele está pensando em ir pra lá e ele fala que é agora. Então ela pergunta se ela pode levar a amiga dela. Ele fala que ela está tentando fugir dele e diz pra ela que ele gostaria de conhecê-la. E já nesse momento ele pergunta se ela tem namorado. E já ela pergunta do que ele está falando. Ele fala que ela está parecendo muito preocupada pra quem não tem namorado. Mas o Nate acaba resolvendo mudar de assunto. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ela acaba decidindo sair com o Nate. Mas ele diz que ele precisa dizer uma coisa. Ele fala que não vai mentir e diz que tem uma coisa que não sai da cabeça dele e fala que no começo ela não quis falar com ele. Ela diz que não é bem assim, ele fala que isso que aconteceu. E ela fala que isso não é verdade. Ele fala que é claro que isso é verdade, que ela o deixou pra trás e que já ia virando a esquina. E ela diz que estava numa ligação. E ele pergunta se realmente estava e fala que parecia que ela estava mandando uma mensagem. E quando ele fala que logo de cara ela o rejeitou, ela fala que não sabia que ele era um fofo. Ele pergunta se agora ele é um fofo e ela diz que sim. Então ele também pergunta se a Lamborghini fez ele virar um fofo. Mas ela diz que não. Ele fala que é isso que ele acha e que assim que ela viu o carro dele, ela resolveu mudar de ideia. Ele fala que não gosta de quem faz esse tipo de coisa porque quem faz esse tipo de coisa é interesseira. Ela diz que ele parece uma criança. Ele pergunta se ele parece mesmo uma criança e pede para ela sair do carro dele. Ele fala para ela ir encontrar a amiga dela. Ela fala que vai embora pegar o carro dela. Ele fala que esse sol quente está gostoso e fala para ela aproveitar. Holanda aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. Ela diz que está tudo bem e ele fala que os olhos dela são muito bonitos. Ela agradece e ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que é. E como ele fala que acabou de se mudar de Houston, ela pergunta o que ele faz por ali. Ele diz que teve um problema com o empresário imobiliário dele que ele precisou se mudar pra ali. Em seguida ele diz que gostou da energia dela e que gostaria de poder conhecê-la. Ela agradece, mas diz que não e fala que não está interessada. Ele pergunta por que não e ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se não faz e ela fala que na verdade ela tem namorado. Ele fala que já que é assim tudo bem e que talvez eles possam se ver por aí. Mas logo depois que ele destrava as portas do carro, ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que não entendeu, então ela repete a pergunta novamente. E gaguejando, ela fala que na verdade ela não tem namorado. Ele fala que então ela mentiu pra ele. Ela fala que tem um cara, mas que não dá pra chamar de namorado. Ele fala que isso é interessante, mas que ela disse que ele não faz o tipo dela e como esse é o caso, não faz sentido conversar com ela. Ela diz que quer conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê. E como ela fala que eles podem discutir sobre o que aconteceu, ele pergunta como ela pode resolver o fato dele não fazer o tipo dela. E ela tem a coragem de dizer que ela sabe disso, mas que ela ama curtir as coisas boas da vida. Ele fala que não entendeu o que ela quer dizer com isso. Ela pede uma carona, mas ele pergunta por que ele vai dar uma carona pra ela se ela não está interessada nele.
Ela diz que gostaria de começar de novo e poder conhecê-lo. Ele fala que sinceramente não está entendendo porque ela está querendo conhecê-lo. Ela fala que sinceramente ela gosta de carros, de homens e também ela tem um gosto sofisticado. E como ela diz que por isso gostaria de pegar uma carona com ele fala que não sabe sobre a carona, mas que se ela quiser entrar para eles conversarem, tudo bem. E dentro do carro ela pede para que ele fale mais sobre ele, mas já ele pede para que ela fale mais sobre ela. Então ela começa dizendo que ela está morando em Los Angeles há 3 anos e fala que ela gosta de coisas caras, de sair e de viajar, e pergunta se o Landon pode proporcionar isso para ela. Ele pergunta o que ela quer dizer com proporcionar isso para ela e fala que acabou de conhecê-la. Ele fala que está percebendo que a única coisa que ela está querendo é gastar o dinheiro dele, e que no começo ela o ignorou e que depois que viu o carro dele ela volta e começa a dizer sobre o que ele pode proporcionar para ela e pergunta se ela não acha isso estranho. Ela fala que não acha isso estranho e o Landon começa a imitá-la quando ela disse que gosta de coisas caras e ela começa a rir. E em seguida fala que eles pensam diferente. Ele fala que a única coisa que ele está pensando no momento é que ela é interesseira. Ela fala que não é e ele fala como assim não é, sendo que ela tinha acabado de rejeitá-lo e depois ela volta falando em dinheiro. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela porque ela voltou e fala que só pode ser porque ela viu o carro dele. Ela diz que não, mas ele fala que isso está muito claro e que ela pode sair do carro dele. Ela diz que realmente gostou dele e que gostaria de conhecê-lo, mas ele fala que a única coisa que ela gostou foi do bolso dele. Ela fala que tudo bem, mas que depois não é pra ele se arrepender quando ela sair do carro. Ele diz que quando ela for ele não vai dar a mínima. E já ela fala que é bom ele lembrar que ele que foi atrás dela. E mais uma vez ele pede pra ela sair do carro. Ela fala que vai sair, mas que ele vai vê-la em algum lugar e que ele vai se arrepender. O Nate começa fazendo um elogio, mas ela já corta dizendo que está no telefone e que não está interessada. Ele pergunta se ela tem um namorado ou algo do tipo, mas ela diz pra ele que simplesmente não está interessada. Então ele se despede desejando um bom dia e dizendo que nunca viu uma pessoa tão mal educada. Mas antes mesmo dele chegar no carro, ela pede pra ele esperar e diz que estava no telefone, mas que não está mais. Ele pede para ela chegar mais perto, mas antes de fazer isso, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Tiffany e ele também fala o nome dele e diz que é um prazer conhecê-la. E quando ele pergunta para onde ela estava indo, ela diz que estava indo para casa dela. Ele pergunta o que ela vai fazer em casa tão cedo e em seguida também pede o número dela. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele agradece e diz que acabou de comprar esse carro. Então ela diz pra ele que ela também quer ter um carro como esse, só que na cor rosa. Ele pergunta se ela prefere na cor rosa e diz que vai combinar com ela. E brincando ela diz pra ele se ele conseguiria um carro pra ela. E ele responde dizendo que ele ainda nem conhece ela. Ele pergunta se pelo menos ela lembra o nome dele. Ela diz que ela acha que começa com N. E em seguida pergunta se o nome dele é Nathaniel. Ele começa a rir e pergunta se ela prefere chamá-lo assim daqui pra frente. Em seguida diz que não e fala que o nome dele é Nate. Ele pergunta se ela prefere entrar no carro. E como ela diz que pode ser, ele fala que ela pode entrar. E nesse momento, dentro do carro, Nate pergunta por que ela resolveu voltar. E depois que ela diz pra ele que ele conseguiu chamar a atenção dela, ele pergunta se a camisa vermelha dele chamou a atenção dela. Ela diz que sim, mas ele fala que não acredita muito nisso e pergunta por que ela não quis falar com ele logo no começo. Ela diz porque ela estava no telefone conversando com uma amiga dela. Ele fala que desde o começo ele está com a mesma camisa vermelha. E depois que ela diz pra ele que não ouviu muito bem no começo, ele fala que ele estava bem de frente pra ela. Ela diz pra ele que ela não tem uma visão muito boa, então ele pergunta se ela precisa de lentes de contato. Ela diz que não e fala que talvez um óculos. Ele pergunta se então o problema é esse, que ela está precisando de óculos. E já nesse momento, quando ele fala que já não está mais interessado nela, ela pergunta por que não. Ele fala que acabou de conhecê-la, mas que ela já deu todos os indícios de que é interesseira. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que definitivamente ela é sim. Ele fala que desde o começo que ele a conheceu ficou muito claro que ela é interesseira e fala que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que a verdade é que ele deve estar quebrado e termina dizendo que com essa atitude ele não vai conseguir nenhuma garota em Miami.